O cálculo de variantes é a principal habilidade de um jogador de xadrez. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode organizar o seu cálculo para encontrar o melhor lance, seguindo 4 passos simples que vão fazer com que você consiga organizar melhor o seu pensamento na hora de calcular. Bom, para te mostrar isso, esse passo a passo, eu selecionei 2 posições jogadas em partidas minhas, que eu joguei no chess.com, e eu selecionei 2 posições críticas que eu vou te mostrar como funciona esse processo de cálculo, como que você vai estruturar o seu pensamento para assim chegar no melhor lance. Bom, vamos começar aqui com essa posição que você tá vendo já no tabuleiro. Essa posição eu joguei de brancas contra o grande mestre Dmitry Kolars, que ele tem uns 2.620 de rating feed, mais ou menos. Aqui no chess.com ele fica ali entre 2.900 e 3.000. É um jogador muito forte, especialmente nas partidas de blitz. E jogando uma partida contra ele, chegamos nessa posição e ele acabou de fazer o lance dama F8, defendendo ali, aumentando a defesa do ponto F7, ponto G7 também. Bom, o que fazer agora? Esse é o momento de calcular. É aquele momento onde você precisa ver as suas possibilidades para encontrar qual é o melhor lance da posição. Mas você não é igual uma máquina, não dá para sair calculando todos os lances que existem. Se você coloca, por exemplo, uma posição como essa no Stockfish, por exemplo, coloca no Engine, ele vai calcular todas as possibilidades. Mas um humano não organiza o cálculo dessa forma. Você precisa escolher alguns poucos lances que fazem mais sentido para então começar a aprofundar neles. E esse passo a passo que eu vou te mostrar agora vai te ajudar bastante a organizar o seu pensamento. Bom, passo de número 1. O primeiro passo é o que eu chamo de estudo da posição. Nesse momento você não vai calcular nada, tá? Nesse momento você vai apenas entender a posição. É onde você vai buscar os temas táticos e estratégicos que existem na posição. Especialmente os temas táticos, porque quando a gente fala de cálculo, tá muito ligado à tática, que são aquelas ações imediatas que acontecem no tabuleiro. Então, o que você consegue enxergar de tema tático nessa posição? Temas táticos são temas como, por exemplo, peça em defesa, tema de ataque duplo, temas de mate, temas de ataque descoberto, desvio, são todos temas táticos. E nesse estudo da posição você vai tentar entender quais são os temas táticos que existem. Então, por exemplo, existe um tema de ataque em F7, não é bem um ataque duplo, mas o cavalo está muito bem colocado ali em D6, então ele cria ameaças em F7. Existem ameaças em G7 também, o que pode fazer com que tenha temas de mate na posição. Por exemplo, em algum momento, se esse peão ele desaparecer de G7, pode ter um dama tomar H6, né? O dama por H6 direto ele não está funcionando, mas começa a ter algumas ameaças em G7 relacionadas com temas de mate. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte posição. Ó, eu vou apenas te dar uma ideia para te mostrar o padrão tático que veio na minha cabeça quando eu estava jogando a partida, tá? Porque nesse estudo da posição é quando vem os padrões táticos na sua mente. E um padrão de mate que veio na minha mente foi esse daqui. Combinando uma dama em H6 e um cavalo em F6 dando mate. Então essa foi a imagem de mate que veio na minha mente. Esse é o tema tático da posição, tá? Então essa é a posição que veio na minha mente. Nesse momento do estudo da posição é quando você vê as ideias táticas. Pode ser que nesse momento você tá vendo a posição, você não viu nenhuma ideia tática. E tá tudo bem, tá? É que é preciso conhecer mais temas táticos. Por exemplo, lá dentro do Chessflix, o primeiro passo que nós temos ali na trilha até os 1500 de rating é você aumentar sua compreensão dos temas táticos. Depois eu posso até mostrar aqui, mas é onde você conhece todos os temas táticos para melhorar a sua visão combinatória. Então esse é o primeiro passo para você calcular bem, você identificar os temas. Então, identifiquei esses temas táticos da posição, especialmente o tema relacionado a G7, e agora vem para o segundo ponto, o segundo passo aqui, que é lances candidatos. Então, para cada tema que você viu no estudo da posição, vai surgir ideias, e essas ideias vão se tornar lances candidatos, que são aquelas opções que você vai calcular.
Lembra que por enquanto você não está calculando nada ainda, você está apenas organizando o seu pensamento. Então quais são os nossos candidatos? Torre por G7 é um lance que chama muita atenção, o sacrifício em G7. Cavalo por G7 também chama bastante atenção. Cavalo F5 atacando de novo o G7. Percebe que todos esses lances são lances de ataque, são lances que criam ameaças imediatas, tá? Então, e isso está muito conectado já com o nosso terceiro passo, que o terceiro passo é buscar lances forçados na posição. Então, você sempre vai dar prioridade para esse tipo de lance, o lance que cria alguma ameaça, o lance que ele causa alguma ação forçada. A resposta do seu adversário é forçada. Então, você sempre vai buscar esse tipo de lance primeiro. Então, você não vai pensar em lances como, por exemplo, o A3. A3 você não vai pensar de forma alguma aqui. Você vai buscar lances que ameaçam algo. Então, por exemplo, cheques, trocas de peça, capturas de peça, lance que ameaça mate, lance que ameaça peça. Então, é interessante ter pelo menos 3 candidatos, tá? Então, aqui vamos colocar cavalo por G7, torre por G7 e cavalo F5. Então, fizemos estudo da posição, lances candidatos, selecionamos os lances forçados da posição. Então, você sempre dá prioridade para os lances forçados. Então, passo 3, dá prioridade para os lances forçados da posição. E agora nós vamos chegar no quarto passo para organizar o seu cálculo, que é finalmente calcular as variantes. Somente agora você começa a calcular. Então, nesse passo a passo, talvez você já tenha até visto lances, até visto ideias, mas agora que você organizou, que você vai começar a calcular. Então, isso, no momento que o seu cérebro fica condicionado a sempre fazer isso, você começa a calcular de uma forma mais organizada e muito mais rápida também. Então, qual lance calcular primeiro? Nós vamos calcular o lance mais forçado da posição, o lance mais direto. Por exemplo, se tivesse um lance que é cheque entre os nossos candidatos, esse seria o primeiro lance a ser calculado. Mas nesse caso, o lance mais forçado que existe é torre por G7. Por que torre por G7? Porque ele já cria a ameaça de dama por H6 mate. Ele ameaçou mate 1, o torre toma G7. Então, o adversário ele é forçado a fazer algo depois de torre G7. E agora, nesse cálculo, é importante que você busque sempre o melhor lance do seu adversário, tá? E lances forçados. Então, por exemplo, depois de torre por G7, o que ele vai fazer? Ou ele vai tomar de cavalo, ou vai tomar de dama. Porque tem a ameaça de dama por H6 mate. Então, se jogar cavalo toma G7, tem dama por H6, rei G8, cavalo F6, mate. Beleza, então já sabemos que não pode tomar de cavalo. E se tomar de dama, bom, aqui ele já perde muito material. Então, por mais que não tenha algo conclusivo que vá levar até o mate na posição, ele tá com muito material a menos. Então, isso quer dizer que o branco já tem uma posição ganha. Na partida eu joguei cavalo F5, rei F8, dama H6. E é uma posição, assim, que ele não vai durar muitos lances. Seguiu cavalo E7, rei E7, dama F6, rei E8, H5, cavalo F8, D5. E aqui ele já abandonou, porque eu tô jogando D6, ameaçando dama E7 mate. A partida acabou muito rápido. Então, assim que aconteceu a combinação, e é assim que funciona esse método, esses 4 passos que eu te falei. Então, passo 1, estudo da posição. Passo 2, lances candidatos. Passo 3, a busca de lances forçados da posição. E aí o passo 4, onde você começa a calcular pelo lance mais forçado que existir. E sempre buscando, lembrando de buscar o melhor lance para o adversário. Vamos agora ver uma segunda posição que eu selecionei, onde nós vamos aplicar de novo esse método, esse passo a passo que eu acabei de te mostrar. Essa posição também foi contra o Dmitry Kolars, que eu tava de brancas também, que eu já joguei algumas dezenas de partidas com ele ali no chess.com. Eu fiz um lance... Opa, agora sim. Eu fiz um lance torre G4, com alguns temas táticos na coluna G, já tem um raio-x da torre aqui na dama, e ele jogou torre de AD8. Ele simplesmente ignorou a minha torre vindo para G4 e a barrinha disparou, a barrinha foi a loucura aqui, então algo aconteceu. E agora eu quero que você tente aqui junto comigo
fazer aqueles 4 passos. Então, primeiro, estudo da posição. Quais são os temas táticos que existem? Bom, existe esse raio-x da torre na dama, então já dá para pensar em ideias de ataque descoberto, como por exemplo trazer um cavalo para E6, um cavalo para E4. Então são ideias que já começam a surgir na posição. Existe um bispo indefeso e peça indefesa é sempre tema tático. Isso aqui talvez seja um problema da posição também. E o que mais? Bom, esses 2 pontos são os pontos que chamam mais atenção. O bispo de B3 indefeso e a dama, esse raio-x da torre na dama de G6. Beleza, lances candidatos agora. Os lances candidatos que mais chamam a atenção são os lances envolvidos com esse descoberto. Então, por exemplo, cavalo E4 é um lance candidato, cavalo E6 é um candidato, cavalo F7 é um candidato. Lembra que por enquanto eu não estou calculando nada, tá? Então tem alguns desses lances que dá para eliminar rapidamente. Por exemplo, cavalo E6, ele joga a dama por E6, tomando o cavalo e tirando a dama, e acabou, o preto tá ganho. Mas por enquanto você só está organizando quais são as suas opções. Porque muitas vezes o erro do jogador é que ele vê um lance e vai calculando uma linha reta e não vê as opções. E muitas vezes existe um lance mais simples e mais forte que deixou passar. Então por isso que esse momento de ver os candidatos ele é tão importante. Bom, então temos cavalo E4, cavalo E6, cavalo F7. Outros lances que eu pensaria ser, por exemplo, H4, mas já é um lance mais lento na posição. Entre os nossos candidatos, qual é o lance mais forçado? Aquele que eu vou começar a calcular. Bom, são os lances que atacam a dama. E o lance que chama mais a atenção aqui é o lance cavalo E4. Porque cavalo E4, além de atacar a dama, cria uma ameaça de cavalo F6, com alguns temas de mate na posição. Os outros 2 lances, cavalo E6 e cavalo F7, são lances que dá para eliminar rapidamente, porque ele está sempre tomando de dama. Bom, o que ele vai fazer depois de cavalo E4? Ele tem que tirar a dama, porque eu ataquei a dama em G6. E quando ele tirar essa dama, eu tenho a ideia de jogar o cavalo F6 cheque combinado com temas de mate na posição. Por exemplo, na partida eu joguei cavalo E4, ele jogou dama F5. E agora ele vai praticamente levar mate forçado. Porque eu faço cavalo F6 cheque, se jogar agora rei H8, tem torre H4, e aí ele tá levando mate. E cavalo F6, se ele joga dama por F6, simplesmente eu vou tomar em F6 e também tá levando mate. Ameacei, torre toma G7, tá vindo dama H5. Na partida ele jogou com G6, mas aí depois de dama E3, já com a ideia de dama H6 e ameaça no bispo, ele teve que abandonar a partida, porque são 2 ameaças. Quando tirar o bispo tem dama H6 e não tem como evitar o mate em G7. Então percebe que nessas 2 posições eu utilizei o mesmo método, que é a forma de organizar o cálculo. Então primeiro passo, estudo da posição. Segundo passo, lances candidatos. Terceiro passo, buscar os lances forçados que existem na posição. E o quarto passo, começar a calcular, sempre buscando os lances mais forçados para você e para o seu adversário. Não esquece de ver o melhor lance para o seu adversário, tá? Para fazer isso ficar automático para você, é muito interessante a prática. Então, fazer exercícios é algo que ajuda bastante, onde você vai conseguir colocar esse método em prática. E se de repente você quer aprofundar mais em métodos de cálculo, conseguir entender melhor como funciona todo esse processo e ter uma base ali para você avançar no xadrez, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. E lá dentro do Chessflix você vai ter as nossas trilhas de treinamento com os professores do Chessflix, onde você pode ir avançando no cálculo. Então, desde o conhecimento de temas táticos, onde você vai melhorar a sua visão combinatória, conhecendo todos os temas táticos que existem, até métodos de cálculo, onde você vai aprender métodos como esse que eu te ensinei agora para organizar o seu cálculo de variantes e vários outros métodos para cada situação que vai acontecendo durante a partida. E nesse momento, nós estamos com a lista de espera do Chessflix aberta.
Então, ainda não existe uma turma aberta, mas assim que surgir vagas, se você fizer parte da lista de espera, você vai ser avisado primeiro e ainda receber uma condição especial para entrar para o time Chessflix, beleza? Bom, e com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido mais, que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou e se você curtiu, já deixa aquele like também, que ele ajuda bastante o YouTube a entender que deve entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.